Boa tarde, meus queridos. Eu de manhã eu fiz um vídeo e tive que excluir o vídeo. Por quê? Porque ele ficou, o que eu disse a coisa é sobre horizontal e vertical, né? Horizontal assim, vertical é assim. Mas eu fiz assim, vertical assim e horizontal assim. Então eu inverti, ia atrapalhar, então não ia dar certo. Tem pessoas que a gente não sabe, né? O que é horizontal, o que é vertical. Então mesmo eu dei uma invertida, mas aí eu peguei, excluí o vídeo e vou fazer de novo agora. Por quê? Porque existe o que é vertical. Vertical é que sobe, recebe, se apruma e, e depois você. E agora o horizontal é nivelado. Nivelado. Eu quero ler. Eu vou ler um texto nessa Bíblia aqui, e eu acho que no computador é igual aqui. Mas aí eu quero começar já com o texto. Sabe por quê, meus queridos? Porque na situação que nós estamos vivendo no mundo agora, a maioria das pessoas estão aceitando o Evangelho, porque acha que nós vamos para o céu. Mas nós não vamos para o céu de qualquer jeito. Todo mundo pensa isso. Muita gente pensa isso. Que é só aceitar e batizar, e aí está pronto para chegar lá nas mansões celestiais. A, a salvação, ela é de graça porque Jesus morreu na cruz para nos resgatar do pecado. Mas ela custa caro. Ser um cristão verdadeiro não é fácil, você tem que ter renúncia. E o versículo que eu tenho aqui para ler, aqui eu vou ler logo aqui, porque eu vou precisar do celular para abrir no assunto. Aqui em Jeremias capítulo 6, verso 16, diz assim: Assim diz o Senhor, ponde vós nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, quais é o bom caminho, e andai nele, e achareis descanso. Essa é quando eu aceito isso e vivo isso, eu estou vivendo na horizontal. Mas aqui tem assim, como é que é? Descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Esse que não andaremos nele, às vezes a pessoa não professa dizer, não, mas não é. As pessoas têm a intenção de não andar. Diz aqui, não andaremos nele. Essas são as pessoas horizontal, nivelada. Porque o vertical busca as coisas de cima. O horizontal busca as coisas de baixo, é ao seu redor, no terreno, as coisas terrestres. Aqui nessa Bíblia diz assim, ó, assim diz o Senhor, ponha-se nas encruzilhadas e olhem, pergunte pelo caminho antigo, pergunta pelo bom caminho, siga-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Aqui,
essa Bíblia aqui está quase igual a essa daqui, que eu estou falando. Assim diz o Senhor, eu estou com 3 versões, né? Assim diz o Senhor, ponde vós no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai nele, e acharás descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Esse pessoal que diz não andaremos nele é o povo horizontal, porque ele está mais interessado nas coisas terrenas. No vertical, você sobe. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para o meu celular, para o meu Google Assistente. O Google Assistente aqui. O que é horizontal e vertical? De acordo com Wikipédia, em astronomia, geografia e em contextos e ciências relacionadas, uma direção ou plano que passa por um determinado ponto é considerado vertical se contiver a direção da gravidade local naquele ponto. Em contrapartida, uma direção ou plano é dito horizontal se for perpendicular à direção vertical. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. Qual é a diferença de vertical para horizontal? De acordo com Prefeitura de Passa 20, nesse sentido, a horizontal diz respeito às linhas retas, ou linhas deitadas, para simplificação. Por outro lado, a vertical refere-se às linhas de cima para baixo, ou retas, em pé. Vocês entenderam agora? Então, aqui eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Eu vou ver se eu consigo, vou ver se vai abrir aqui do jeito que eu estou querendo. Não dá certo. Tem um negócio de uma propaganda aqui. Que não dá certo. Mas eu vou ficar aqui com essa daqui. Então aqui diz aqui, ó. Horizontal diz respeito à linha reta ou linha deitada. Né? O que é deitada ou nivelada. E horizontal, e vertical, ó. Para simplificação, por outro lado, a vertical refere-se às linhas de cima para baixo, ou reta, em pé. Assim. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Porque existe gente na igreja que muitas vezes são pessoas que são horizontal. Ele só busca as coisas da terra, só busca os costumes terrenos. Porque quando você vem para a igreja, você vem cheio de maus costumes. E você não quer deixar esses maus costumes. Talvez são pequenos, mas é isso. E os maus costumes que você não quer deixar, ele transgride os mandamentos de Deus. Porque ele é idolatria. Costume é idolatria. Então, não adianta. Agora, o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que nós devemos buscar o quê? As veredas antigas. Eu não conformo. Não é porque eu sou idoso, já estou com 75 anos, que eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso pela palavra de Deus. Que muita gente está buscando as coisas modernas. Eu tenho que trazer as coisas modernas para a igreja, porque para segurar o jovem e para... Não, meu querido. Nós não estamos buscando isso. As veredas antigas, o caminho antigo, a palavra antiga.
Muitas pessoas dizem, mas é a cultura, outros dizem uma coisa, outros dizem outra. Mas isso é coisa que Satanás coloca na cabeça das pessoas. Se você tem essa ideia, meu querido, cuidado. O horizontal diz assim, ó, vamos ver aqui é mais melhor. Ó, o horizontal diz as linhas retas ou linhas deitadas. Para simplificar, por outro lado, a vertical refere-se às linhas de cima para baixo, ou reta, ou de baixo para cima. Então, o crente que é vertical, ele busca as coisas do alto. Ele está alinhado assim. Agora, tem os outros que estão aqui, não quero prejudicar ninguém, nem denominação, outros estão nivelados, ou então plano, buscando as coisas terrenas. Nunca sobe, a sua oração não sobe, o seu desejo não sobe, né? E aqui, o que acontece aqui na Bíblia? Diz aqui, ó. Aqui, e andai por ele, e acharás descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Meus queridos, hoje está assim. As pessoas estão trazendo músicas profanas para dentro da igreja. Talvez é uma letra. Muitos artistas que vêm para o evangelho de muitas denominações, eles trazem os seus ritmos, só troca a letra. Aí vem rock, vem pagode, vem tudo quanto é música, né? Tem uma mulher gaúcha por nome Mary Terezinha, as músicas dela tudo é maneirão, que é a música gaúcha. Outros do nordestino é pagode, forró. Eu vejo isso tocando música, fala assim, ainda tem coragem de dizer, é ritmo forró. Então, estão profanando a casa de Deus. As músicas de Deus, ela tem melodia e ritmos, mas ritmos não são os ritmos de pular. E sabe por quê? Que essas músicas ritmadas que tem por aí é bom para estimular o corpo. Mas nós não estamos na igreja nem em lugar nenhum para estimular o corpo, nós estamos para louvar o Senhor. Música melodiosa para louvar o Senhor, não? E assim acontece com as roupas, acontece com os adornos. Pessoas que querem continuar a sua vida. Então essas pessoas são as pessoas niveladas com a terra. Ela não é assim. Então aí você tem que ver vertical e horizontal. Horizontal são crentes que não dão valor às coisas eternas. Ele dá valor só às coisas terrenas. Então, por que às vezes acontece isso? Eu só queria dizer mais um aqui. Aí aqui, ó. Colocai sentinelas entre vocês, e disse. Coloquei sentinela entre vocês e disse, preste atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Meus queridos, a trombeta eterna está para tocar. Não demora muito mais. Não demora muito. Então eu espero que você hoje entenda isso.
crente sem mudança de vida não é aceito por Deus. Deus ama todas as pessoas, mas nós temos um compromisso com Deus, um compromisso sério, né? E por que às vezes nós continuamos dessa forma? Porque Deus disse para eu quero ler uma passagem aqui no livro de Tiago, que muitas pessoas dizem que Deus pode fazer mudança. Na palavra de Deus não existe mudança. Os reis antigamente, os reis que tinham rei, eles não voltam atrás. Eles não voltavam. A palavra de rei não podia voltar. Não tinha revogação. E com Deus é a mesma coisa. Deus é muito mais ainda, mais sério ainda. Porque aqui, ó, tudo de bom que recebemos é o dom que é tudo que é perfeito, vem do céu. Ó, todo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. E vem de Deus, o Criador das luzes do céu. E agora vem outra coisa aqui. Ele não muda e nem varia de posição, o que causaria escuridão. Está vendo aqui? Ó, o que a Bíblia diz? Em Tiago, capítulo 1, verso 17. Em Deus, e agora, nessa outra tradução aqui, fala assim que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. E aqui, essa aqui está bem declaradinho. Ó. Agora, tudo de bom vem da onde? Não vem daqui, da nossa volta, ele vem de cima, vem de Deus. Por isso que você tem que ser um crente horizontal. Não é um crente vertical. Mudei. É vertical. Você tem que ser vertical. Porque o horizontal é nivelado. Eu sempre faço essa confusão aí. Mas dá para vocês entenderem. Então eu quero mostrar que a palavra de Deus, ela vem. Então não adianta você querer dizer que você vai mudar a sua vida sem fazer mudança de costume. Não existe isso. Não existe isso. As pessoas ficam, às vezes, atrapalhando outras pessoas a entrar na igreja, porque não quer largar os seus maus costumes. A igreja hoje, meus queridos, tem muita irreverência, tem muita coisa que acontece ali que as pessoas não têm noção. Não tem noção do que está fazendo? Eu espero que você compreenda isso. Essa mensagem vai ser levada para muitos lugares. Hoje nós vivemos aqui num país que nós temos liberdade religiosa. Mas existe países que não tem. Outros lugares, que nem na África, são um país pobre. Eles viram aqui, da África viu a frente da nossa igreja aqui, ficou entusiasmado com a fachada da igreja, ele nem entrou dentro. E ele me adicionou e falou, eu vi isso no Facebook, então fiquei encantado com essa fachada dessa igreja. Sabe por quê?
porque lá muitas vezes eles não têm nem igreja, eles têm não tem um prédio. As escolas onde as crianças estudam, principalmente em alguns lugares, muitos lugares pobres, a África é pobre. As escolas é no chão batido, as crianças sentam, as igrejas são de chão batido, não tem nada, né? Às vezes acontece que eles ficam, reúnem 100 pessoas embaixo de uma grande árvore. Na sombra das árvores, as igrejas não mostram, não é que nem aqui. Aqui, às vezes, você vai na igreja, você está querendo um banco confortável, tudo numa boa, mas tem irmãos por aí que não tem isso. Eu me criei, eu conheci a igreja, quando eu conheci, nós era que nem na África. O piso da nossa igreja era de chão batido. Eu tinha 11 anos de idade, eu lembro. Era de chão batido. Era coberto de palha, parede feita de madeira tirada no mato. E nós louvávamos o Senhor e com muita alegria e não tinha preguiça de reunir, era todo reverente. Hoje ninguém mais tem reverência na igreja. Meus queridos, nós precisamos acordar. Nós temos um Deus de reverência, nós temos um Deus... Por quê? Que a Bíblia fala que na presença de Deus deve calar toda a carne. Todo. Perante Deus. Muitas pessoas estão achando que Deus é brincadeira. Não, meus queridos. Nós temos que ter muita coisa na nossa vida que precisa mudar. Os costumes nós temos que deixar. Nós não vamos para o céu de qualquer maneira. Principalmente nesse ponto aí, de quando há irreverência na igreja, quando nós não queremos deixar os nossos costumes. Malaquias fala que Deus, Malaquias 3, verso 6, que Deus não muda. Se ele mudasse, o povo de Israel não... Fala assim, os filhos de Jacó não existiam mais. E aí a gente precisa entender, meus queridos, que Jesus está perto de voltar e nós temos que ter cuidado com aquilo que cantamos, com aquilo que ouvimos, com a roupa que vestimos, com aquilo que falamos. E eu quero dizer uma coisa hoje para você. O povo hoje não está disposto a ouvir. Pastor vai lá e prega um sermão chamativo, que chama atenção. Mas o povo está entretido com seus afazeres, com as suas buscando, indo para... não para de ir para o fundo da igreja, o corredor da igreja é um corre-corre, e ninguém tem mais converseiro dentro da igreja. A irmã White, ela tem no livro Testemunho Seleto, volume 2, toda a explicação como a gente deve fazer dentro da igreja. E o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, ele disse assim uma coisa que eu achei interessante. Ele disse que se os crentes tomassem água igual bebe água na igreja, nunca tinha problema renal. Nunca. Por quê? Se bebesse água em casa igual bebe na igreja. E ele está certo. Não está errado. Por isso, meus queridos, a gente precisa entender que Deus está em busca do seu povo. Nós vemos a lição da escola sabatina, que Deus está atrás
desde o primeiro pecado de Adão. Agora, quem são as pessoas que se nivelam na Terra? Que é pessoas que é horizontal. Ele se nivela. Só aqui, ele não sobe. Satanás foi um dele. Quando ele achou a sua formosura, né, ele viu a sua formosura, ele se nivelou, começou agora a achar que ele podia ser melhor do que Deus e fazia essa pregação com os anjos e tirou a terça parte dos anjos. De cada 3 anjos ele tirou um, que é os demônios que existem hoje. Agora, as pessoas não querem, quando vocês fazem isso, vocês não agradam a Deus. As pessoas não querem mais ouvir um sermão, um sermão bonito no celular, no computador, na televisão, ninguém quer. Quer ver coisas erradas, coisas que não traz fruto nenhum espiritual. Se você não pode colocar Jesus perto de você para você ver as suas coisas, então, sem falar das outras coisas que é feita através desses aparelhinhos, isso aqui tem um texto no livro Serviço Cristão. Aqui, eu vou... ele não está aqui. Não está aqui. Na página 160, no livro Serviço Cristão, está escrito assim, que a Ellen White, ela viu: eu vi Satanás plantando a sua bandeira nas casas dos professos filhos de Deus. Quem é os professos filhos de Deus? Aquele que se acha que é professo, que é filho de Deus. E aí o que acontece? Mas só que ela diz assim, agora, aquele que sabe discernir entre as duas bandeiras, a bandeira de Satanás, né, do adversário, e a bandeira ensanguentada com o sangue de Cristo. O que ela quis dizer com isso? Você tem que saber discernir isso aqui, entre o que é certo e o que é errado. Computador, entre o que é certo e o que é errado. E entre o que é a televisão, entre o que é certo e o que é errado. Hoje, as pessoas estão aí mais envolvidas aí com essas novelas na Globo, são novelas espíritas, né, que não traz fruto nenhum. Faz desmanchar casamento, né, e tanta coisa que acontece. Eu queria fazer uma comparação com você. Quando você vai cozinhar comida, você coloca arroz na panela, põe, né, tempera, põe tudo e põe cozinhar. E você fica lá olhando. Você vai ficar desinquieto porque a hora não passa. A hora não passa. Mas agora faz diferente. Faz diferente. Você pega o arroz, tempera e põe lá a panela lá no fogo. E aí você pega o celular e vai ver o que você gosta. Quando você voltar lá, o arroz está preto assim, ó, queimado. Tem uma anedota bem engraçada que eu vejo no Facebook do frango negro. Eu não tenho nada contra negro, né? Eu não sou racista, mas é uma brincadeira que os pessoais do Facebook faz. Se você quiser um frango negro, você pega o frango, tempera, bem temperadinho, aí põe na forma e põe no forno e vai para o celular. Quando você ir lá, ele está dessa cor. Quando você lembrar dele, dessa cor. Porque eu queria dizer uma coisa para você.
A pregação que fala entre homem e mulher, fala que o homem não sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Diz que a mulher sabe. Eu creio assim, a mulher sabia. Por causa disso aqui, ela não sabe mais. Ela bota a panela no fogo e queima. Já havia acontecer muito. Que ela se empolga com o que ela está vendo e queima. Então, isso aqui é uma ferramenta que você usa para o bem. Mas se você não souber usar, é uma ferramenta que você usa para o mal. E isso aqui está atrapalhando o povo dentro da igreja. É gente correndo para fora para atender ligação, né? Não é necessário. A ordem que tem é de desligar. O certo é você desligar o seu celular ou nem levar para a igreja. Eu levo o meu porque eu faço, aquele outro que está ali, eu faço gravação com ele, e esse aqui eu levo, para mim, ler a Bíblia, ler a lição, porque eu sempre leio, né? Porque a Bíblia é muito letrinha pequena, a lição é letrinha pequena, e aqui eu deixo a letra grande. Mas só para isso. Eu não fico lá buscando página no celular, em coisas seculares, não. Mas tem muita gente que fica até jogando dentro da igreja, eu já vi. Isso é muito perigoso, irmão. As pessoas estão intertidas, as pessoas hoje não querem mais ouvir nada. Se você buscar bem a palavra de Deus, você vai encontrar um versículo bíblico que fala assim, Apocalipse 1:3, que diz assim, ó: feliz aquele que lê este livro, e feliz aquele que ouve. Essa parte de ouvir as palavras desta mensagem profética e obedece. Quando fala obedece, está falando pratica ao que está escrito nesse livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. O que vai acontecer? As pessoas vai ser pego de surpresa. Eles não vão estar. Então, hoje, ouvir. O que é ouvir? Você pode ouvir um sermão bem feito, que eu ouço muito, né? Eu ouço aqui muitos sermões bons, pregações bons, mesmo assisti 2 sermões em especial. E uns falando sobre reverência na igreja. Meus queridos, eu não sou teólogo, eu não tenho leitura, eu não fui na escola. Eu aprendi na Bíblia. E o que eu sei é porque eu aprendi ouvindo outras pessoas falar. Mas as pessoas hoje não querem ouvir o outro falar, ele quer falar o que ele sabe, mas ele não quer ouvir o outro falar. As pessoas dentro da igreja estão assim, ó, não quer ouvir mais, não quer ouvir sermão, não quer. É uma pouquinha gente que fica dentro da igreja para ouvir, que está interessado em ouvir. Tem gente que não aprende nada. Você pergunta as coisas, ele não sabe, porque ele não ouve, ele não escuta outras pessoas falar. Ele não escuta um bom sermão, não tem mais paciência para isso, porque isso aqui não deixa, às vezes. Isso é lamentável, e é pura verdade. Não fala você contra, não, que eu estou trabalhando aqui para criar problema com o irmão e criar problema na igreja. Não. É para as pessoas aprender. Você sabe, meus queridos, aqui diz assim, para nós andar nas veredas antigas. O amor
o primeiro amor da nossa vida. Eu quero falar para vocês, eu vim para a igreja com 11 anos de idade. Então, nessa infância minha, eu não aprendi muita coisa. Só depois que eu cheguei a uma certa idade que eu comecei a estudar a Bíblia mesmo. Pedi a Deus, a direção de Deus, para que eu aprendesse a ler na Bíblia, e aprendi. E aí, eu ouvi as pessoas. Eu cheguei assim, eu comprei um gravadorzinho assim, desse tamanhozinho pequenininho, com fita cassete. Eu levava esse gravadorzinho para a igreja e sentava lá na igreja, lá na frente. Para quê? Para ouvir o sermão depois de novo em casa. Eu repetia, então eu fazia isso direto. Hoje você pode até fazer isso até com o celular. Hoje você faz o vídeo, eu faço o vídeo meu, eu faço o vídeo na igreja, eu chego aqui, eu vou ouvir o que eu ouvi lá. Mas as pessoas, não, isso aí eu já ouvi. Ouviu, mas não aprendeu. Você só aprende repetindo. Eu vi uma vez um homem, um cantor do quarteto Arauto do Rei, que ele acompanhava os pastores, tanto no programa Está Escrito, da Novo Tempo, como também A Voz da Profecia, que os pastores sempre pregavam a mesma pregação em tudo quanto é lugar. Eles tinham que ouvir, e eles ouviam tudo. Se ficasse um ano pregando no Brasil ou fora do Brasil, eles ouviam sempre a mesma mensagem. Não era? Eu assistia, quando eu comecei a assistir o Está Escrito passava em 3 canais, só que nos 3 canais era a mesma mensagem, todo domingo a mesma mensagem. Eu assistia as 3 mensagens. Por isso que hoje Deus me deu esse privilégio. Então eu pegava aquele gravadorzinho, levava para a igreja, gravava a pregação e eu ia assistir em casa de novo. Eu gravo essa pregação, depois eu ponho no computador ou aqui, eu vou assistir todinha a minha pregação. E se eu vejo que tem algo errado, que eu esqueci de falar, na outra eu falo. Então, meus queridos, é assim que se aprende. É repetindo. É repetindo. Não é ouvindo uma vez só e... Você pode ler a Bíblia 100 vezes, de capa a capa. 100 vezes. Aí você vai ler a vez 101. Você vai achar coisa que você não prestou atenção, né? Nas 100 vezes você vai achar. Eu li a Bíblia várias vezes, de capa a capa. Eu já li a versão, como é que fala? Bíblia Viva, essa aqui, li a Bíblia Viva, li a nova versão, a Almeida Corrigida, a Almeida Antiga, li de capa a capa, e foi desenvolvendo. No começo eu sofria muito, porque ainda não tem boa leitura ainda, embora que a gente tenha um problema sério de vista, né, por causa da idade. Mas eu quero dizer, o que eu sei hoje foi Deus que me deu. Posso, às vezes, para minha falta de leitura, falar uma palavra errada. Mas nesse trabalho que eu estou fazendo agora, eu estou me desenvolvendo. Oro a Deus todo dia. E eu oro a Deus, meus queridos, ajoelhado, deitado, de madrugada na minha cama, eu levanto e vou orar. Pedalando por aí, andando de moto, lá na roça, em tudo quanto é lugar que eu vou, a minha mente está trabalhando em oração. Por quê? Todo mundo pensa que isso não é necessário.
Esse orar sem cessar não é você ficar de joelho orando a vida toda, não. É você viver a vida de oração. Mas o povo não quer. Aí quando você faz isso, você é vertical. Você está buscando o céu, está conectado com Deus. Você conectar com Deus é através da palavra de Deus, através da oração, através da pregação. Né? O que a Bíblia diz? Que a palavra vem por quê? Vem por ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Vocês entenderam? Eu não estou aqui para chatear ninguém, para dizer que eu sou o melhor, não, eu sou o pior de todos. Mas Deus me capacitou, não tão bem assim. Agora, o que acontece? Acontece que às vezes chega uma pessoa formada e sabe da minha cultura, vê como eu falo, ele não dá valor. Paulo disse isso. Paulo disse que a letra mata. Aí eu custei muito tempo entender o que a letra mata. E Paulo era letrado, Paulo era formado. Na faculdade daquele tempo, Paulo era formado. Agora eu pensei, mas por que será que a letra mata? Aí eu descobri que a letra mata porque a pessoa, o letrado, não quer ouvir o outro. O outro está falando a verdade, mas ele, por causa da cultura dele, que ele não sabe, ele não tem o mesmo nível dele, ele não acredita. Pedro não estudou, João, e escreveram livros. Ellen White, que escreveu esse livro, ela não teve escola, muito pouquinha, que nem eu. E aí agora ele vai, Pedro entra em Jerusalém, cura um paralítico, e quando ele entra, os sábios do templo impediu eles de pregar. Por quê? Ele perguntou assim para Pedro, sabe ler? Não. Ele falou assim, como é que vocês querem fazer o trabalho que nós há anos vem fazendo? São os doutores da lei que tinha lá. Julgou os discípulos dessa forma. Mesma coisa é eles pegaram, condenaram Jesus à morte. E agora eu quero falar um pouquinho sobre Jesus. Então, quando Jesus veio, Jesus nasceu de Maria, mulher de José, né? E agora Jesus era carpinteiro, nascido em Belém, que eles não consideravam Belém como um lugar que não seria nada que prestava. Até foi falado isso. Que coisa boa podia sair de Belém. Mas, meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Pilatos, quando Jesus estava sendo julgado, Pilatos era o governador. Então ele que tinha de resolver. E naquela época, quando Jesus estava preso, tinha um outro preso chamado Barrabás. E aquele povo que Jesus deu comida, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, curou. Ali, muitos deles estavam no dia da condenação de Cristo. Pilatos não queria condenar Jesus. Então ele como tinha essa lei lá de soltar, colocar o povo, deixar o povo decidir, assim ele fez. Trouxe Pilatos e Jesus. Falou, se vocês querem que crucifica Pilatos e solta Jesus, ou quer que crucifica Jesus e solta Pilatos. Ou Pilato Barrabás. Estou misturando os nomes aqui. Pilato era o governo.
Eles pediram o quê? Pediram para soltar Barrabás. Povo que às vezes comeu do pão que Jesus multiplicou. Às vezes até pessoas que foram curadas. Porque quando Jesus fazia o bem, ele fazia para todo mundo. Ele curou 10 leprosos. Quantos foram para a igreja? Quantos seguiram Jesus? 1. 9 não. E poderia que esses 9 estavam lá no dia da condenação de Jesus para pedir, não, solta Pilato, ou solta Barrabás e prende e crucifica Jesus. Então, meus queridos, hoje nós podemos estar no mesmo nível. Que nível? Horizontal. O que o horizontal faz? Busca só as coisas terrenas. Estou nivelado daqui para baixo. Agora o vertical não. Busca as coisas de cima. Busca as coisas de cima. Você quer ver? Eu vou fazer aquela brincadeirinha de novo. Que diferença tem entre horizontal e vertical? De acordo com significados, a linha horizontal é uma linha reta que tem sua direção paralela ao horizonte, ou seja, uma linha deitada. Vertical é uma linha reta em pé, podendo ser de cima para baixo ou de baixo para cima. Entendeu, meus queridos? Entendeu? Quando você e aqui eu vou chegar pertinho aqui, vou ver se você vai conseguir ver. Ó, aqui tá, ó, o vertical e horizontal, tá aqui, ó. Entendeu? O que é aqui que é a resposta, né? A linha vertical. Então, se você é horizontal, meus queridos, muda a sua ideia antes que seja tarde demais. Porque a igreja quer que você vá lá, Deus quer que você vá na igreja para louvar, não para mostrar o seu talento. Não é para mostrar o seu talento, mostrar a sua roupa, mostrar a sua feição. Não, eu tenho que... Porque na televisão, primeiro, para apresentar na televisão lá, você tem que primeiro se maquiar lá, tem uns maquiadores para levar a pessoa para poder apresentar na televisão, tem que fazer isso. Então aí, mas Deus não quer isso, Deus quer seu coração, não quer a sua feição, né? o seu talento. O talento é bom quando você usa ele para o bem das pessoas, para louvar o Senhor, para fazer a vontade de Deus. O talento é bom. Mas você precisa entender que Deus quer dentro da sua igreja qualidade. Deus não está preocupado com quantidade. Meus queridos, quando o dilúvio, Deus anunciou o dilúvio a Noé, muita gente, todo mundo não acreditou em Noé. Só a família dele. E aí, eu quero agora deixar o último lembrete. Para aqueles que não querem ouvir, que nem falou aqui, ó. Eles dizem, não andaremos nele. E não ouviremos a trombeta, né? No verso seguinte, que é o verso 17, não, isso aqui é Jeremias 6, verso 16. Aí tem o verso 17, né, que fala sobre o toque da trombeta, né? Quer ver? Eu vou apagar o texto aqui, né? E vou lá buscar o verso...
verso 17, aqui, ó. Aqui, ó. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. O que a palavra está dizendo aqui? Estai atento ao som da trombeta. E da última trombeta. Agora eu quero buscar aqui na minha Bíblia eletrônica, né? No livro de Vamos para o Velho Testamento. É o meu último apelo aqui, né? nessa missão que eu estou aqui. Meus queridos, quando as coisas começar a acontecer, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Eu quero pegar essa lição aqui e quero ler uma coisa que foi lido na igreja hoje. Foi lido na igreja, foi passado na igreja hoje. Na lição da semana passada, que diz assim, ó, o Evangelho deve unir os salvos em uma grande irmandade. Temos apenas um modelo a imitar: Cristo. Se aceitarmos a verdade como ela é, em Jesus, preconceitos nacionais serão quebrados. E o Espírito da verdade unirá nosso coração. A missão começa com a família, vizinhos e amigos. Esse é o lugar principal da missão. Diz aqui, aqui tem um desafio. Ore todos os dias, nesta semana, pela comunidade onde você mora, onde você colocou lá por uma razão. Então, onde Deus colocou lá por uma razão. Olha aqui, você, pedindo para orar durante a semana, hein? Durante todo o tempo, pela comunidade onde você mora. Deus colocou lá por uma razão. Se pesquise a demografia da sua área, que tipo de pessoas vive ao seu redor. Origem étnica e religiosa, idoso, jovem, pobre, rico, que idioma falados, etc. Peça que Deus lhe mostre como ser um canal de seu amor para Ele. Entendeu, meus queridos? E se nós não fizer isso agora, enquanto temos tempo de fazer, enquanto temos oportunidade, nós ficamos fechados em nosso lugar. Vai acontecer o que depois? Nós vamos ter que fazer isso com aflição. Se nós não estamos fazendo isso agora com o tempo fácil, que nós podemos sair da nossa casa, mas vai chegar um momento que nós não vamos poder fazer na boa, nós vamos fazer na perseguição. Ou você faz na perseguição, ou você perde o céu eterno.
pede a vida eterna, porque aqui há um relato muito importante aqui no livro de Amós, que diz assim: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, ou com sede, mas por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. E irão pelas regiões do norte, do leste do país, procurando a mensagem do Senhor, Deus, o Senhor, não acharão, não encontrarão. Naquele dia, até as moças e os moços fortes desmaiarão de sede. Aí é tarde. Tarde demais. Você não vai... Aqui não adianta mais pregar, não adianta mais querer corrigir a vida, porque é tarde demais. Isso tem que ser feito agora, enquanto nós temos a oportunidade. Porque Noé pregou 120 anos. O povo não acreditou que Noé estava falando a verdade. Muitos até quis acreditar. Até ajudou Noé a construir a arca. Mas quando foi na hora de entrar, Deus deu oportunidade para eles entrar. Tanto que Deus fez lugar. Deus sabia que eles não iam entrar, mas Deus fez lugar para todos, para muita gente. Deus colocou os animais embaixo, colocou lugar para as pessoas. Dentro da arca tinha comida estocada para o tempo que a arca ia ficar, os animais e para eles. E uma repartição era para os animais, em cima para as pessoas, aonde Noé ficou. Só ele e seus 3 filhos, ele e a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. O povo só acordou quando começou a chover. Hoje está do mesmo jeito. Às vezes nós podemos acordar muito tarde. Muito tarde. Então, meus queridos, eu peço que vocês entendam que a palavra de Deus, ela não muda, ela vai cumprir tudo que está escrito aqui. Tudo. E tem mais coisa aqui, ó. São o cumprimento das profecias. Esses aqui é livros proféticos, que ajudam nós a entender as profecias da Bíblia. Não fica aí só com isso na mão. Cuidado, porque Deus está buscando as pessoas. Deus está atrás das pessoas. E quem tem que fazer essa obra é eu. Buscar as pessoas, levar essa mensagem. E através dessa mensagem, eu quero distribuir. Ela está indo para a África. Eu vou mandar ela lá para o Portugal também. Tem pessoas que recebem ela lá e distribuem nas suas redes sociais. Espero que Deus abençoe a todos neste sábado. E que vocês já, terminando o sábado, vocês tenham uma boa semana, né? Já desde já, agradecemos pela uma feliz semana para todos. E se vocês gostar, dá o seu like, seu joinha, compartilhe com seus amigos e também se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E eu vou aí desligar, porque não tem quem faz isso para mim, então eu tenho que fazer isso. Mas